Nuage. It's everywhere. A todos, muito bom dia. 10h03, acho que a gente já pode dar início à sessão. Para aqueles que já estão conosco, muito obrigado, que espero que seja uma sessão excelente a todos. E para aqueles que forem conectando ao longo, a gente vai trazendo ali também uma gravação de toda a sessão para ser consumida depois, tá? Mas, enfim, dando início aqui, hoje o tema do nosso webinar, ele está em torno ali da infraestrutura, né? Então, infraestrutura em escala, como suportar grandes picos de acesso com a AWS. Então, trazendo um contexto, hoje vivemos num cenário onde uma campanha de marca é bem sucedida, uma transmissão ao vivo, um lançamento de um produto, ou até mesmo um evento inesperado pode multiplicar o volume de acesso em questões de minutos, né. E a pergunta que fica é: a sua infraestrutura está preparada para crescer na mesma velocidade que o seu negócio? Então essa é uma pergunta que muitas empresas fazem, que enfrenta esses desafios, principalmente quando a gente está falando em questões de indisponibilidade, degradação de performance, aumento ali descontrolado de custos, dificuldade ali para prever capacidade, né? E quando a gente fala da experiência do cliente, cada segundo de disponibilidade pode significar de fato uma perda de receita, uma perda de reputação ou até mesmo perda de oportunidades, né? Então, nesse encontro, vamos mostrar ali como a AWS ajuda as organizações de diferentes portes a construir ambientes resilientes, escaláveis, seguros, capazes também de responder automaticamente às variações de demanda, mantendo a alta performance e otimização de custos, né? Não vamos deixar isso de lado. Vamos compartilhar aqui com vocês algumas das boas práticas de arquitetura, de referência, exemplos reais ali de como que as empresas estão utilizando os serviços da AWS, não só para enfrentar eventos de grande escala, mas também sem comprometer de fato a experiência do usuário na ponta, né. Então espero que ao final dessa sessão vocês saiam aqui com insights práticos para avaliar de fato a maturidade do ambiente de vocês, identificar oportunidades para tornar sua infraestrutura mais preparada ali para o desafio do crescimento, tá. Então, de antemão, muito obrigado pela presença de todos. Antes de mais nada, me apresentando aqui, eu sou o Wendel Ferraz. Hoje eu atuo numa posição de Business Executive dentro da Nuage. A gente está falando um pouco mais de 2 anos de trajetória, mas quando a gente fala do contexto de TI, no mercado de TI, são mais de 17 anos de atuação. Então, no início da minha carreira, entrei ali na camada técnica, que me trouxe uma bagagem muito forte para a posição que eu atuo hoje, e isso traz para a gente uma visão muito clara dos principais desafios que a gente possui, principalmente num contexto onde a gente entende que o futuro, presente e futuro, é o contexto, é o ambiente híbrido, né. A gente tem uma parceria muito forte com a AWS, principalmente no que diz a parte de infraestrutura e serviços de data e AI, mas a gente também tem uma parceria muito forte com a IBM, e aí ela vai muito mais numa linha na camada de monitoramento e observabilidade. Então a gente tem aqui dentro do portfólio essas 2 marcas poderosas no mercado, que a gente pode de fato trazer dentro de um contexto maior, essa profundidade, né, e englobar melhor ali todo um projeto, né, de trazê-lo de maneira mais completa e mais robusta, tá. Quando a gente fala um pouquinho da Nuage, a Nuage ela é uma empresa de consultoria de TI, né, especializada principalmente na parte de cloud, de dados e aplicações, e aí entra a camada de DevOps, segurança, IA, e tem uma forte atuação de fato com a AWS. Foi o primeiro provider que a gente fez ali uma parceria, e é o provider que hoje traz para a gente uma robustez muito grande, maturidade, market share de mercado ainda é o maior, né. A gente tem algumas outras clouds que vêm ali crescendo bastante, e dependendo do contexto, dependendo do workload, dependendo do
como que a gente precisa posicionar, a gente acaba trazendo, fazendo a composição ali de um projeto num contexto híbrido, um multi-cloud, né. Mas ainda falando de AWS, somos parceiros advanced, isso permite que a gente acesse uma série de benefícios e programas, na qual a gente consegue repassar na ponta, seja para homologar serviço, homologar projetos, ou até mesmo valor, mesmo quando a gente estiver avaliando um estudo para consumir o serviço de cloud em termos de infraestrutura, em termos de recurso computacional, a gente também consegue acessar uma série de programas ali para poder acelerar o processo de transição. Mas no final dessa sessão eu trago um pouquinho mais de detalhamento desses programas e a possibilidade que nós aqui junto a vocês, principalmente vocês que estão participando desse webinar hoje, mas a gente gostaria de deixar já esse convite de antemão. Claro que quando a gente está falando de atuação, o apoio ali às empresas, desde a parte de modernização da infra, até iniciativas de analytics, FinOps e observabilidade, mas também sem deixar de lado a onda do momento, que é a inteligência artificial generativa, que passou do contexto já de passado, ele já é presente, e cada vez mais ela está evoluindo numa velocidade tremenda. Então, quando a gente fala aqui diferencial, então trazer ali a união da excelência técnica, né, a visão de negócio, é algo que vem ajudando bastante as organizações a reduzir custos, aumentar a eficiência operacional, acelerar a inovação e criar plataformas preparadas ali para escalar com segurança. Sem mais delongas, vamos entrar de fato na pauta do dia. Então, como que a gente traz toda a camada de escalabilidade para o meu ambiente de cloud. Eu quero trazer aqui, convidar para fala o arquiteto Clayton Padilha, é uma das nossas referências dentro da Nuage, quando a gente olha do aspecto técnico, e vai trazer para a gente aqui alguns insights valiosos na sessão de hoje. Clayton, obrigado aí por responder o convite, fica à vontade, cara. Então, bom dia a todos. Me escuta bem? Me escuta bem, Wendel? Perfeito? Perfeitamente. Tá ótimo, então. Então, bom dia, pessoal. Obrigado, Wendel. Então, pessoal, rapidão. Eu sou o Clayton Padilha. Semelhante ali ao Wendel, estou há quase 18 anos na área de tecnologia, né? Então passei por várias etapas aí. E hoje eu vou estar aqui passando trocando algumas informações com vocês. E não vou me prender muito nessa apresentação e já vou seguir no tema que importa, né? Então, aqui a gente tem uma agenda, né? Uma ideia dos tópicos que a gente vai passar hoje aqui. Então, são alguns, não vou aqui ler um por um, né? Não faz muito sentido, mas só para a gente ter um norte, né? Então, a gente vai falar aí sobre, como o Wendel já citou, né? Os desafios da escala, né? Quais são os erros mais comuns, por que as plataformas caem, né? O que eu preciso olhar, né? Os pilares mínimos para que a minha arquitetura seja escalável. Quais são os serviços da AWS que conseguem me ajudar, né, nesse desafio da escala? Então, a gente vai falar sobre alguns específicos, vamos falar sobre observabilidade, sobre resiliência, né? E um outro ponto importante que muitas empresas também esquecem é em relação a FinOps, né? Então, às vezes tem uma escala acontecendo, tudo funcionando, mas o custo está muito alto ou está abaixo, né? Então por isso que não consegue fazer a escala. Então a gente vai falar sobre isso nos próximos slides e desde já convido a todos a colocarem qualquer possíveis dúvidas no chat. O pessoal vai ficar olhando, então não precisa esperar eu terminar de falar toda a apresentação. Se no meio da apresentação, no meio do papo ali, rolar uma dúvida, só mandar no chat que eu pare e explico e a gente debate, tá bom? Então, se tudo ok, vou falar um pouco do nosso tema de hoje. Então, assim, o que é a escala, tá, gente? Geralmente, a gente precisa da escala quando o teu número de acessos ele sobe muito rápido. Então, em alguns cenários, por exemplo, né, Black Friday, um lançamento de um novo produto, um evento esportivo global, a exemplo agora da Copa, por exemplo. Então, empresas de bet, né, as empresas de bet
elas têm picos o tempo todo. Se tem um pênalti no final da Copa, vai ter um pico de acesso. Empresas de streaming também. Então, quando está transmitindo algum jogo, alguma partida ali, né? Ou até mesmo, né, uma promoção de um e-commerce vai fazer essa promoção, vai lançar durante a propaganda do Big Brother, por exemplo. Então, ele vai ter um pico de uso muito rápido. Então, assim, isso é um cenário bem real. Tá? Então, tem cenários ali que aumenta ali 300% o tráfego em questão de minutos, né? E se torna milhões de requisições simultâneas. E esse tipo de cenário, né, ele tem zero tolerância à indisponibilidade. Então, quando a gente fala de escala, a gente fala de resiliência também. Então, eu preciso escalar corretamente para que a empresa não sinta, né, essa escala e comece a gerar mais problemas do que solução. Então, o marketing fez um trabalho muito bom, trouxe pessoas, né, o sistema tá atuando, só que não consegue aguentar, né, o tranco, como a gente fala. Então, assim, o que acontece, né? Quando a plataforma não aguenta, quando tudo dá errado, né? Começa a dar timeout, começa a dar erro em cascata, né? O 500, pessoalmente, que é o pior deles, que é o que o sistema está fora. Então, se eu tiver filas de processamento, vai estourar, o banco de dados vai ficar sobrecarregado, então, e eu vou ter uma degradação progressiva, né? A gente vai falar sobre isso também, a gente tem como fazer de uma estratégia adequada para que isso aconteça. E aí, né, o Wendel falou muito bem no início ali, né, sobre qual é o impacto disso. Então, perda direta, os usuários param de usar, né, dependendo do qual é o teu ramo, o usuário não volta mais, ele vai ter uma experiência ruim. Se lidar com transação financeira é muito pior, né? Então aí o dano reputacional às vezes é uma coisa que é imensurável, a gente não consegue entender, né, o quanto que isso pode ter afetado. E aí, né, multas, enfim, dependendo da tua área, se for regulado, isso pode quebrar a empresa, né? Basicamente isso. E alguns pontos, tá? As falhas mais comuns, por que as plataformas têm problemas geralmente? Primeiro, infraestrutura estática. Então, eu tenho ali uma infraestrutura, um on-premise, alguma coisa do tipo, que ela tem sempre a mesma configuração. Para eu precisar mudar ela, escalar, né, aumentar a memória, disco, eu tenho que fazer isso manualmente, eu tenho que ir lá, né, o bare metal, né, instalar um disco novo e tal. Então, isso, mesmo que não sendo em nuvem ou não, é um problema bem grande. Tá? Então, tem uma capacidade fixa e o risco é fixo. Então, na maioria dos casos, isso é um problema. Né? O acoplamento forte, né? Então eu estou falando basicamente ou de um monolito, que ele, né, os módulos dele dependem um do outro, então se um cai, todo mundo cai, ou então até mesmo de microserviços que tem conexão direta um com o outro, e aí se um cai, cai em cascata. Então isso pode ser um problema, a gente vai falar mais para frente também. Um banco como o Gargalo, né? Então eu tenho um banco de dados que recebe todas as requisições e eu não tenho réplicas de leitura para esses bancos de dados para distribuir essa carga, ou então cache, outras ferramentas que eu possa utilizar. E aí o banco cai e não tem o que fazer daí, né? Cai todo o resto. Sem testes de carga, que é o da esquerda aqui abaixo. Então, eu não faço esses testes, eu não sei o quanto que minha infraestrutura aguenta, quanto que os meus sistemas aguentam, e aí isso é um erro muito comum também. Às vezes, até a infraestrutura está configurada para a escala, mas eu não tenho teste de carga. Então, eu não sei nem se a minha configuração está correta, se está subestimada ou superestimada. Tá? Os monolitos, né, vai muito de encontro que eu falei ali de acoplamento forte. Então, quando eu tenho um monolito literalmente raramente ele é compatível com escala, né? Porque por mais que eu consiga escalar, geralmente gera um custo muito alto e eu não consigo fazer uma escala rápida e eficiente. Então, até consigo escalar, mas não de uma forma que atenda adequadamente, né, as necessidades da empresa. E aí, por último, né, sem observabilidade, ou seja, eu tenho a escala, eu tenho um pico de acesso, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se está escalando correto, eu não sei quais meus serviços estão falhando, e aí eu não consigo antecipar também problemas.
porque daí o meu diagnóstico vai ser quando o cliente ligar. O cliente ligou, reclamou, começou a gerar chamados demais, aí então eu começo a ver que tem algum problema. Então a observabilidade é um pilar importantíssimo quando a gente fala de escala e resiliência. Quando a gente fala de alta disponibilidade, sem observabilidade não faz muito, é que nem dirigir uma Ferrari a 200 por hora de olhos fechados, né? Pode dar certo não, e a chance de dar errado é muito grande. Bom, aí, como eu adiantei até um pouco, né, da relação do que uma arquitetura escalável precisa ter, quais são os pilares, né? Então, o primeiro pilar ali, elasticidade. Então, a arquitetura ela sobe, né, a infraestrutura ela sobe e desce conforme a necessidade, não? Conforme a demanda. O desacoplamento. Então, mesmo que eu tenha microserviços, né, isso não torna a tua infraestrutura, a tua arquitetura desacoplada. Eu preciso usar recursos como filas de mensageria, eventos, e aí isso daí já torna o desacoplamento. Discos também, disco compartilhado, às vezes isso torna a arquitetura bem acoplada. Se eu tenho um disco só para todo mundo, então por mais que eu escale os microserviços, o disco continua o mesmo. Se aquele disco falha todo mundo, né? Então é um ponto importante. Os meus serviços, eles precisam ser stateless, então eu não posso gravar o estado, uma sessão, um cookie dentro do meu disco, dentro do meu serviço, porque isso faz com que ele também fique acoplado, então não pode ter estado de servidor. Resiliência, né, quer dizer que eu preciso ter recursos que façam que, quando meu serviço falhe, já outro substitua ele, ou que eu tenha uma outra estratégia para redirecionar para qualquer outro serviço. Assim, o cliente ele não identifica, ele não percebe esse problema. Então, a resiliência é muito sobre isso. Não é sobre não falhar, mas é falhar da forma correta. Tá? E distribuição. Então, múltiplas zonas e regiões. A AWS ela tem inúmeras regiões e zonas disponíveis. Então, recentemente até teve um problema global, quase, da AWS, que vários sistemas ficaram fora, né? Várias plataformas ficaram fora. Por quê? Porque uma região da AWS ela caiu e todos os sistemas estavam só naquela região, não era multi-região. Então, todo mundo caiu. Se o sistema ele tivesse configurado para mais de uma região, o processo ia seguir normal, independente se aquela região está disponível ou não. Tá? Então, isso aqui é um ponto bem importante, muitas vezes ignorado na hora de pensar na infraestrutura. E aqui temos alguns serviços da AWS que nos ajudam, tá, a escalar o nosso sistema. Então, o Route 53, né? Então, ele te ajuda a fazer esse roteamento. Então, ele está indo para uma região, numa zona, não está funcionando, ele já faz esse redirecionamento imperceptível e transparente para o usuário. O CloudFront, que é um serviço de CDN, né, de cache. Então, imagens, é o que a gente chama de borda, né? Cache de borda. Imagens, vídeos, arquivos CSS, JavaScript, tudo pode ficar dentro do CloudFront, não precisa bater no teu servidor. Então, isso faz com que a tua escala seja menor. Não precisa usar recursos de escala. Ele já vai resolver essa questão. Sistemas de segurança. Então, o Auth e o Shield, eles te ajudam a te proteger de ataques DDoS, né? Que é o Deny Forcing, que é o ataque de força bruta, de negação de serviço. Então, isso é um problema que pode acontecer. Então, você está sofrendo um ataque DDoS, tu não tem uma camada de proteção na frente, os teus serviços vão escalar infinitamente, vai te gerar um prejuízo muito grande. Então, por mais que ele não fique fora, a escala vai expandir exponencialmente e gerar um problemão, né? Então, isso é importante. Serviço de load balance, né, que é distribuição de tráfego. Acho que quando se fala de escala, múltiplas instâncias, é um serviço que não pode faltar. Então, o load balance, ele literalmente balanceia o tráfego, ele vai receber lá a requisição e vai ver quais instâncias estão disponíveis e vai fazer essa distribuição uniformemente dentro do teu ecossistema ali. Serviço de computação, né? Então aqui tem ECS, EKS, o próprio Lambda, para que eles possibilitam fazer essa escala horizontal, então ir subindo instâncias de uma maneira rápida. Tá bom? O cache, então são dois tipos de cache, né? Tem o cache de borda, que é o CloudFront que eu estava falando, que é de imagens e tudo mais, e tem o cache de aplicação, que aqui tem o exemplo do Redis.
Então, por exemplo, eu não, em vez de eu ficar consultando no banco o tempo todo, eu consigo utilizar um cache, né, um elastic cache, para fazer com que o banco gaste menos e escale menos. Tá? Então, eu vou falar mais também, mais no detalhe. E aí os restantes, né? Banco de dados de alta performance, precisa ter, que ele consiga escalar horizontalmente, que ele consiga ter RED réplicas, filas e eventos, né? E sistemas de monitoramento, então CloudWatch, X-Ray ou algum outro, tá? E serviço de autoscaling que ele, né, o AWS ela oferece isso para ter uma escala inteligente, né? Que às vezes tem alguns serviços que conseguem escalar, né, suas aplicações, mas ela não te dá muitos recursos que a gente vai ver aqui mais nos próximos slides que são bem importantes. Tá? Então, passei rapidamente aqui. Pessoal, se tiver algum chat, alguma coisa, me avisem então. Bom, e aqui a gente vai falar sobre como é que eu faço esse autoscaling inteligente, né? Então, tem algumas estratégias que a gente chama de target tracking. Então, por exemplo, eu consigo configurar minha aplicação para ela subir ou não de acordo, né, subir ou não em novas instâncias, de acordo com algumas configurações. Então, eu posso dizer, quando o meu CPU dessa aplicação chegar em 60%, ele escala. O step scaling, tá? Também. Então, eu consigo dizer, muito parecido com o primeiro ali, quando surgiu o alerta de uso de CPU ou de disco, eu subo uma instância com tal configuração. Se for um outro alerta, eu subo com outra configuração. E aí eu vou escalando ele gradativamente, eu não preciso ter uma configuração apenas. Né? Esse Predictive Scale, ele é bem interessante porque ele faz parte do serviço da AWS, né, do serviço escala, esqueci o nome agora, mas ele consegue antecipar, tá, a escala. Então, se ele identifica que todo dia às 9 da manhã ele tem um pico de uso, ele já vai lá e já consegue deixar pré-definida essa escala para ti. E aí não precisa se preocupar com isso. Então, a resiliência aumenta e a tua otimização do serviço aumenta também. Tá? E o Schedule Scaling é muito parecido com o Predictive, só que é manual. Então, por exemplo, eu sei que todos os dias, todo dia 10 do mês, das 10 ao meio-dia, tem um pico de acesso. Então, eu já consigo deixar pré-programado para que os meus serviços escalem e eu garanta que eu consiga dar uma boa experiência para o usuário. Tá? E aí, tem algumas boas práticas aqui dentro do ecossistema da AWS, que é o Warm Pools. Então, eu consigo configurar lá no meu serviço de autoescala. São instâncias que já estão pré-aquecidas, ou seja, elas estão pré-definidas que elas vão subir. Então, aqui eu ganho muito tempo na questão da instância, em vez de ela demorar 30 segundos, ela levar 10 segundos. Isso aqui serve para cenários onde eu já conheço o que vai acontecer. Né? No Schedule Scaling, por exemplo, eu consigo já deixar essas warm pools bem definidas. O cooldown também é legal, gente. Porque o que acontece? Às vezes eu tenho um pico de 1 milhão de acessos num segundo, sobe a minha instância, aí beleza, o pico diminui e ela vai lá e desce. Aí depois tem mais um pico 10 segundos depois, ele vai lá e sobe tudo de novo. Isso gera muito recurso computacional, gera muito custo. Então esse cooldown a gente consegue definir assim, deu um pico de 1 milhão de usuários, de acesso, um exemplo, né? Subiu a aplicação, ele tem um tempo antes de parar, antes de descer novamente. Então, espera aí 2 minutos, 3 minutos até descer de novo a instância para que não fique subindo e descendo o tempo todo. E aí garante que está atendendo ali, tendo o melhor custo. E aí métricas, né? Customizadas. Então eu consigo, além de CPU, de disco, eu consigo definir qualquer outro tipo de métrica, várias outras métricas para que a escala aconteça. Por exemplo, eu posso integrar com um sistema de chamadas e pensar, se tiver 200 chamadas em 2 segundos, aumenta ali o serviço. Tá? E multi-AZ, né? Então, multi-AZ é o mínimo, tá? Multi-região. Tem multizonas também. Então, desculpa, zonas e regiões, né? Então, o mínimo é multizona. O que é uma zona dentro da AWS? É um data center que tem disponível ali. Então, o teu serviço ele tem que estar rodando pelo menos em mais de uma zona dentro da tua região. E aí, em cenários críticos, eu devo colocar em multi-regiões, que daí região é fora do teu país, é em outro lugar. Então, nem sempre multi-região é necessário, mas multi-AZ, né, multizona é.
tá? Então, é bem importante. Aí, como eu comentei, a gente ia falar sobre o cache, né? Então, existem ali níveis de cache. Então, o de borda, a gente chama ali, que é o CloudFront, é um bom exemplo. Então, imagens, arquivos JavaScript, CSS, coisas que não vão mudar com frequência também, a gente consegue utilizar o CloudFront para ganhar aí, aumentar muito, muito o meu ganho. Tá? O cache de aplicação, aqui eu peguei o exemplo do Last Cache, então, dados que são lidos muito, mas mudam pouco. Né? Então, nome de usuário, e-mail, nome da pessoa, endereço, telefone, são coisas que são lidas com muita frequência, mas mudam pouco também, né? O CPF, CNPJ. Então, nesses cenários, é interessante criar uma camada de cache, tá? De leitura. Às vezes, de escrita funciona um pouco, depende do cenário, tá? E aí, o database, né? Que tem o Dex, que é um serviço da AWS. Então, o próprio Dynamo consegue fazer isso muito bem, que é criar cópias de leitura. Né? Então, todo mundo, a maioria das pessoas sabem que o banco de dados, o que mais consome é a escrita. Então, se eu consigo deixar uma instância específica só para a escrita, eu já ganho muito tempo. E aí a leitura ela se torna mais rápida. Então, seria o fluxo, a aplicação, ela bate no cache, faz a leitura. Se o cache está invalidado, ele vai lá e bate no banco de dados para pegar a informação atual. Então, nesse cenário aqui, a gente tem um ganho muito grande. Então, só usar em CloudFront, a latência ela cai ali, geralmente 200 milissegundos, é uma latência comum, né? Hoje em dia, cair por volta de 10 microsegundos, que é um número bastante grande. E aqui 80% da carga do banco, usando a questão do Elasticache, já não vai para o banco, porque a maioria das aplicações, das informações não mudam com frequência, então vai batendo cache. E aqui, com a Red Replicas, né? Red Replicas, eu consigo ter uma economia de processamento, certo? Porque a instância ela vai ficar preparada só para leitura, de fato, e que já vai cair a maior parte do tempo no Elastic Cache. Então, eu gero uma economia também de custo, porque o cache é muito mais barato do que o processamento do banco. Muito, muito mesmo. Então, se eu puder evitar ao máximo o processamento do banco, que é uma das coisas mais custosas, mais caras dentro de qualquer infraestrutura, aqui eu já ganho muito, não só na escalabilidade, mas também na questão de FinOps. E aí, falando, né, de observabilidade, é interessante porque eu vejo muitos cenários onde a observabilidade ela é negligenciada. Então, tem alguns serviços da AWS que te ajudam a fazer isso, né? Questão de logs. O que aconteceu? Deu algum problema? Deu pico? O que está acontecendo? Começou a dar um monte de erro de 500. Eu preciso de logs para entender toda a rastreabilidade do meu problema. Então, isso aqui é o mínimo que precisa ter. Eu preciso ter métricas. Né? Então, o CloudWatch Metrics me fornece isso, mas eu posso usar outras ferramentas. Então, onde que está o problema? Como está a performance? E olhando para o outro lado também, às vezes não é problema, mas eu quero otimizar. O meu serviço ele pode estar subutilizado. Então, eu consigo olhar, esse serviço aqui ele está com muito recurso, mas pouco usado. Então, as métricas elas podem me dizer isso. Tá? E o Traces, o X-Ray da AWS, ele é um serviço muito inteligente que ele consegue me dar vários relatórios e me dizer onde que o meu sistema está problemático, onde que está o gargalo. Às vezes, eu tenho um ecossistema de 100, 200 microserviços, 3, 4 bilhões de requisições por segundo, fica muito difícil eu olhar lá na mão, né? Eu entrar no console e definir por mim mesmo. Então, esse serviço ele consegue te dar pontos de atenção. Tá? E aqui eu listei, né, alguns dashboards que precisam existir na tua infraestrutura. Chega em casa, né? Chega em casa não, né? Mas chega na empresa, abre o console, abre a plataforma e vê. Se não existir esses dashboards, a gente está indo na direção da observabilidade às cegas, da escalabilidade às cegas, desculpa. Então aí, um relatório de latências do P50, né, P95, precisa saber quais são as taxas de erro para o serviço, porque o serviço eles geram erro, mas aí tem taxas que são aceitáveis, que é a escala, a alta instância ali, né? Ele consegue resolver. O throughput, cara, onde está batendo, quanto que está respondendo. Utilização de recursos, que é muito importante, principalmente quando a gente se fala de infraestrutura em nuvem, em cloud, que tem alta instância, que tem alta escala, então pode gerar um custo muito alto.
se eu tenho um CPU, um RAM usando muito alto, os custos em tempo real, isso aqui é interessante também, e as conexões ativas no banco, como eu comentei. O banco ele é o coração da aplicação, banco de dados. Então, se ele para, tudo para. Se eu perco dados, enfim, então eu preciso saber como que está essa conexão. Porque se eu estou vendo que as minhas requisições elas estão batendo mais no banco do que no cache, eu preciso rever isso para ver como é que eu posso colocar mais no cache e não no banco. Tá? Então aí quando não tem observabilidade, tem muitos problemas que a gente não percebe. Tá? E aí a escala se torna reativa. Outro ponto importante, né, gente? Teste de carga. Então, a gente precisa... muitas empresas só vão descobrir o problema quando começa a gerar problema. Né? Quando eu não sei quanto que o meu sistema suporta de requisições, eu não sei quanto tempo eu levo, caso caia tudo, né? Caiu a maioria dos meus serviços, quanto tempo eu preciso para me recuperar, como é que o meu autoscale está se comportando de fato? Porque em ambiente de teste, de desenvolvimento, é um ambiente diferente. Então, precisa ter, né, esses testes de carga. Eu até coloquei algumas ferramentas aqui que podem ajudar, né? O K6 é uma ferramenta muito usada, né, e gratuita. Tem o AWS DLT. Então, precisa ter, e de preferência que esse teste de carga aconteça com frequência. Né? Tinha um serviço antigamente chamava Chaos Monkey. É um serviço que ele ficava aleatoriamente derrubando serviços dentro da infraestrutura para testar a resiliência, e ele também gerava esses picos de acesso. Beleza? Seguimos aqui. Bom, aí quando eu tô falando de resiliência, tá, gente? A resiliência não é quando não falha, é quando falha. Então, o serviço, uma coisa é certa, vai falhar em algum momento. Então, assim, o que eu faço quando o meu serviço falha? É isso que é resiliência. Tá? E aí, tem alguns padrões, alguns eu já comentei, né? E outros eu vou falar agora. Então, o Circuit Breaker. Então, o que acontece? Ele identifica que está acontecendo a falha, e aí, em vez de ele gerar um erro, estourar um erro para a pessoa, ele fecha a conexão daquele serviço que está falhando e redireciona para outro. Então, ele impede que requisições continuem sendo feitas para aquele serviço, e aí faz esse redirecionamento. O retry, né? Então, por exemplo, caiu o serviço, eu ativei o Circuit Breaker, e aí eu vou testando a cada 2, 3 segundos o meu serviço, para ele não ficar batendo o tempo todo lá, mesmo os meus próprios serviços. Né? Então, ele vai tentando e vai aumentando o tempo. Tentei em 2 segundos, não deu. Daqui a 5 segundos eu tento de novo. Daqui a 10 segundos eu tento de novo. Tá? E aqui o Bookhead. Tá? Então, compartimentos isolados. Né? O que acontece? Cada serviço precisa ter o seu recurso específico, sozinho. Vou dar um exemplo. Eu posso ter um EC2 que tenham 5 serviços rodando lá dentro. Isso vai me atrapalhar muito, porque quando os recursos eles são compartilhados nesse caso, né? Se um desses serviços dentro dele estiver utilizando muitos recursos, os outros também vão sofrer. E se ele gerar um erro maior dentro desse EC2, ele vai contaminar o restante. Então, todos os recursos eles precisam ser isolados, inclusive discos. Né? É muito comum te ver cenários onde um disco é compartilhado, né, com vários serviços, e isso pode gerar um problemão também. Tá? E aqui o Graceful Degradation. O que é? Eu identifiquei que o meu serviço ele escalou, né, e ele está com muito recurso ativo. Então, eu vou, aos poucos, retirando esses recursos, vou diminuindo a memória, vou diminuindo o poder de processamento e tudo mais, para que ele fique mais adequado ao cenário atual. Então, isso é bem importante, porque eu posso escalar até verticalmente e depois esquecer de remover essa escala. E via observabilidade eu consigo entender quais serviços precisam, de fato, reduzir, né, degradar, no caso, né, tirar os recursos dele. Isso é bem importante, né? Tanto para cima quanto para baixo, a escala. Bom, multi-AZ, como eu comentei anteriormente, multi-region, quando é muito crítico, então tem um cenário que vai ter muitos milhões de acessos, tá? E aí o failover automático, que é o que eu comentei mais à frente também, que é redirecionar o usuário para uma tela de erro, por exemplo. Não de erro, mas vou dar um exemplo aqui. O serviço de
listagem de produtos caiu. O que o firewall vai fazer? Em vez de fazer com que as pessoas continuem acessando o serviço de pedidos, ele redireciona para uma tela de mais pedidos, dos produtos mais pedidos ou promoções. Então, ele faz esse failover, ele redireciona para lá, para outro serviço, outra tela, enfim, e aí faz com que o usuário nem perceba que o erro está acontecendo, enquanto o serviço lá, que tinha caído, ele se recupera, tá bom? E aí, disaster recovery, né? Então, eu preciso ter backup, eu preciso... Aí vai depender do cenário, né? Qual política que eu vou utilizar. Então, disaster recovery pode ser automático, pode ser o tempo, pode ser de 10 segundos, de um dia, de 30 dias, pode ser um backup do banco, pode ser um backup dos serviços. Enfim, daí tem várias maneiras de criar esse disaster recovery, que é bem importante também, porque vai falhar. Uma coisa é fato, os serviços vão falhar, eles vão cair, vai gerar erro, que vai fazer o teu negócio ficar e tua infraestrutura ficar saudável, é ter planos para que ele seja resiliente. Aqui eu criei uma arquitetura de referência, tá, gente? Aqui eu peguei com um cenário de streaming, que é um dos cenários mais críticos que existem. Então, como eu falei, né, da arquitetura de borda, então o serviço de borda aqui está na tela, não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse passando aqui, mas o root, né, o CloudFront e o serviço de proteção. Então, aqui tudo que é externo, tem meio de pagamento, usuários, provedores, enfim, eles vão bater aqui na borda, certo? E aí, na direita aqui, eu tenho o serviço de observabilidade, que faz com que eu identifique tudo que está acontecendo aqui dentro. E aí, dentro aqui embaixo, acho que vocês não vão conseguir ver que a apresentação está tapando, mas eu tenho um banco de Red Replica, eu tenho um Lambda que escala rapidamente, eu tenho um serviço de autoscaling, né? E os microserviços que esse autoscaling vai gerenciar. Então, é só para ter uma ideia de como que funcionaria. Alguns passos mudam, né? De arquitetura para arquitetura, de negócio para negócio, mas tem muitas coisas que sempre são as mesmas, né? Então, eu preciso ter um serviço de borda, eu preciso ter monitoramento, né? Eu preciso ter uma observabilidade, eu preciso ter um autoscaling. Onde estou? Eu estou terminando aí, Wendel. Não, fica em paz. Queria só fazer um comentário, Cláudio, Claro, por super favor. pertinente até aqui, Quer que eu volte na tela mas ou nessa aqui mesmo? não, pode ficar Tá aqui bom. nessa mesma. Ok. Algo bem interessante é que tudo que você trouxe até o momento, ele cabe para qualquer contexto de cloud, né? Então, Exatamente. apesar da gente estar trazendo aqui dentro de uma referência de arquitetura o serviço da AWS, mas o conceito em si, a lógica em si da construção ali, da resiliência, de como que você pode trazer as principais serviços ali para suportar teus workloads, ela se mantém. Então, ela é agnóstica à cloud, né? Então, se você está na cloud 1, 2 ou 3, a preocupação ela tem que ser a mesma, né? Em alguns casos, quando a gente está falando de disaster recovery, ou seja, continuidade de negócio, algumas empresas, por conta de algum compliance específico, elas também fazem toda a parte de DR também no multi-cloud, né? Então, você tem também essa possibilidade. A própria cloud ela já traz para a gente diversas ferramentas para que a gente possa trazer autonomia para esse ambiente, para que ele seja totalmente escalável, autônomo ali, e a gente consiga reduzir toda e qualquer indisponibilidade daquele serviço, daquele recurso. A gente sabe que também tem em relação à parte de compliance, também a questão de aonde eu devo posicionar meu dado, se eu posso transacionar ele fora do país ou não. Tem ali alguns pormenores que a gente sempre acaba trazendo dentro das discussões, mas é interessante que, independente da cloud, o conceito ele se mantém, né? A referência aqui, obviamente, a gente trouxe no aspecto da AWS, né? Mas ele é totalmente replicável ali para outras estruturas. Um segundo comentário que eu queria trazer é também a questão do teste de penetração no pentest, né? Então, a Nuage, e aí só fazendo uma conexão, hoje a Nuage ela consegue desenvolver um serviço específico, pontual, de pentest, independente da onde você está posicionado a tua infraestrutura. Então, poxa, é legal, a AWS é bacana, mas hoje eu já tenho uma estrutura posicionada num outro lugar. Eu consigo rodar um teste de carga dentro da minha infraestrutura para saber o quão
é saudável, ela está? Sim, a Nuage ela consegue desenvolver um trabalho junto a vocês nesse sentido. Eu queria fazer isso no meu contexto on-premise. É cabível? Também a gente consegue desenvolver um trabalho também no contexto on-premise. Então, independente de onde você esteja, essa preocupação ela é sempre muito importante e é onde que as empresas estão direcionando todos os seus esforços no momento, tá? Não, perfeito. Não, acho que muito pertinente, Wendel. Eu realmente acabei falando bastante da AWS, né, que é o nosso dia a dia, né, mas o conceito é exatamente o mesmo. Eu preciso de observabilidade, eu preciso de um serviço de autoscaling que seja inteligente, eu preciso que o meu serviço ele esteja em mais de uma zona, então tem que ter mais de um lugar ao mesmo tempo, é importantíssimo isso. Então, não só o teste de carga, né, mas o pentest, que é o que o Wendel comentou ali, então é um teste de segurança também, é bem importante, porque às vezes o teu sistema escala, mas não necessariamente ele está seguro. Então, isso é bem importante prestar atenção. Né? Então, seguindo aqui, em relação à arquitetura de referência, né? Como comentei, algumas etapas sempre são as mesmas. Né? Então, aqui eu peguei exemplos de AWS, né? Mas pode ser também em qualquer outro serviço. Beleza? Seguir aqui. Então, gente, o que acontece, tá? E acontece muito. O serviço está escalável, né? Beleza, ele não cai, ele está resiliente, mas ele gera um custo absurdo. Então, essa questão de FinOps, né? De ter uma escala adequada e correta, passa muito por isso também. Então, se eu escalo demais, eu tenho desperdício. Então, por exemplo, eu subo uma instância muito maior do que precisa, ou um número de instâncias muito maior do que necessário, acaba gerando um custo grande. E aí, se eu escalar de menos, meu sistema cai. Né? Então, o ideal seria o quê? Eu ter o meio do caminho. A minha performance está boa, dentro do que eu preciso, e o meu custo está ok também. Né? Então, eu sei que os meus serviços estão numa quantidade certa, e no poder de processamento certo e no tempo correto. Isso é um desafio, é quase uma arte, tá? É uma ciência e uma arte ao mesmo tempo, porque depende muito de cada cenário. Tá? Mas tem algumas coisas que a gente pode aplicar, uma estratégia que a gente pode usar para que garanta, né, reduza esse risco de ter um prejuízo, por exemplo, ou indisponibilidade. Existe um Spot Instances, que é um tipo de instância que eu nem vou me aprofundar muito, mas é um tipo de instância onde a AWS ela aluga serviços que estão inutilizados. Né? Então, ela tem ela é muito mais barata, né? E até 90% mais barato do que uma instância comum, mas tem um porém que ela pode ficar indisponível a qualquer instante, com um aviso de 2, 3 minutos. Então, eu não vou usar em produção, né, uma Spot Instance, mas eu posso usar, por exemplo, para serviços de processamento, de escala, de lote, de batch, né, alguma coisa de, preciso processar muitos arquivos e não tem problema, se parar a instância, só subo outra. Então, a Spot Instance ajuda muito nesse caso e para a economia. Falando ainda de AWS, né, então, Saving Plans. Então, eu já sei em que cenário que isso me resolve. Eu já conheço a minha infraestrutura, eu já conheço quanto que ela suporta e o quanto que eu preciso, eu consigo fazer um compromisso com a AWS de 3 ou 3 anos, para dizer, vou usar essa infraestrutura durante 3 anos. E aí o teu desconto para ela, para usar, fica muito mais barato. Então, pode até metade, 70% às vezes, de economia nesses casos, que é um compromisso dos dois lados, né? O right sizing, tá? Que é literalmente quando a gente fala de escala vertical. É saber qual é o tipo de instância, qual é o tipo de poder computacional que tu precisa para aquele tipo de situação. Então, ele vai lá e dimensiona para a carga realmente que necessária. Aí tem o exemplo aqui de Graviton, né? Então, existem processadores de instâncias dentro da AWS que te entrega muito mais eficiência por um preço muito mais barato. Então, um passo interessante é olhar as instâncias que estão rodando hoje no teu serviço, ver as configurações dela e ver que tipo de processador que está sendo utilizado. E aí, isso é uma coisa que se faz muito rápido e não tem impacto, não tem tempo de indisponibilidade. Eu vou lá e mudo para o Graviton ou algum outro ali, e aí eu já ganho essa performance
né? Então, ou seja, o meu poder computacional aumenta, o custo diminui, e aí isso também me ajuda a ter esse FinOps mais adequado. Tranquilo até aqui? Eu vou passar aqui, rapidão, para vocês só terem como referência, tá? Métricas. Disponibilidade. Gente, eu tenho que ter 99,95% de disponibilidade. Porque se eu tiver 95%, é coisa de 15, 16 dias no ano. Se eu tiver 99,95, é 4 horas no ano de disponibilidade. Então, isso aumenta, é uma diferença grande, tá? Latência, então, 3 segundos é absurdo. Se tiver próximo disso, está bem ruim. Precisa ter pelo menos 200 microsegundos de latência. Tempo de escala, no mínimo, assim, ainda estou sendo muito tranquilo aqui, 2 minutos. E custo por transação, R$1. E aí, falando de resiliência, né? Tempo de recuperação. Caiu um serviço. Cara, em menos de 1 minuto ele tem que estar rodando novamente, disponível. Então, isso aqui são só referências mesmo. E para vocês chegarem e olharem dentro do ecossistema de vocês se os números estão próximos disso. Tá? E aí aqui eu acho que eu já falei sobre isso, mas eu estou recapitulando. Então, os erros comuns que mais acontecem. Escala somente vertical, então eu aumento o poder de processamento, mas não aumento o número de instâncias. Não fazer testes de carga. Ignorar os custos no pico, que é o FinOps que eu comentei ali. Escalar sem observabilidade, é um problemão, tá? Isso acontece demais. Tá? Single point of failure, né? Um único componente sem redundância. Então, ou seja, esse acoplamento, né? E aí vai muito da escala horizontal junto, né? E, né, deploy no dia do pico. Então, implementar uma estratégia de freezing, né? Quando a gente sabe que vai ter pico, uma semana antes, uma semana depois, não sobe nada, e para evitar esse tipo de problema. Quando a gente fala de empresas pequenas, isso aqui não parece um problema grande, né? Mas quando fala de empresas, big techs, que tem muitas squads, 100, 200 squads trabalhando, isso acontece, né? Acontece demais. Então tem que ter uma governança sobre isso. E aí, só recapitulando tudo que a gente falou, já encaminhando para o fim aqui, pessoal. A gente falou sobre por que as plataformas caem, né? Quais são os pilares da arquitetura escalável na AWS, quais são os serviços essenciais para que essa alta escala ela exista, ela funcione. E aí, como o Wendel comentou muito bem, independe se é na AWS ou não, o conceito é o mesmo. Né? Eu preciso ter um autoscaling inteligente, eu preciso de cache de várias camadas, eu preciso ter uma observabilidade, eu preciso fazer testes de carga antes que o problema aconteça, e aqui inclui também o pen test, né, que é teste de segurança, e eu preciso ter um FinOps equilibrado para que a empresa consiga ter lucro e não quebre muitas vezes com um pico de acesso. Pessoal, estou me caminhando para o final aqui. Vou passar para o Wendel novamente a fala, para ele fazer o fechamento aqui, e fico à disposição, galera, para dúvidas, se tiver alguma coisa no chat. E mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade. E pode seguir aí, Wendel. Show de bola, Clayton. Obrigado, viu, cara? De fato, estamos caminhando aqui para o final, mas eu tenho 2 pontos bem relevantes para comentar aqui antes da gente finalizar, né? Então, quando a gente olha no contexto de mercado, a gente sabe que as empresas elas precisam evoluir de fato sua infraestrutura para suportar tais crescimentos, né? Melhorar a resiliência ou até mesmo otimização de custo, que é uma demanda que tem surgido bastante aqui para a gente, né? E muitas vezes acaba adiando ali, de fato, essa jornada por conta de um investimento inicial, né? Da disponibilidade das equipes ou até mesmo a priorização de outros projetos. A boa notícia aqui é que a AWS ela possui ali alguns programas e incentivos que podem acelerar essa transformação, reduzindo toda a camada de riscos e viabilizando todas essas iniciativas de modernização, né? Então, otimizar o ambiente, trazer a camada de observabilidade, até mesmo trazer ali situações de estudo para migração, estudos de escalabilidade e por aí vai, né? Então, independente do estágio de maturidade e dos objetivos de cada organização, né, existem oportunidades para a gente realizar situações de assessments, de prova de conceitos, prova de valores, projetos que vão fazer toda a parte de aceleração e a gente conta sempre com o apoio também da AWS nesse caso,
permitindo ali validar resultados antes de fato da etapa de implementar em larga escala, né? Então isso é extremamente importante. Então um dos convites que a gente deixa aqui, de fato, utilize desse momento, né? Então, como uma oportunidade para avaliar se o ambiente atual ele está realmente preparado para os próximos desafios de negócio. Se existem dúvidas, acho que sempre cabe espaço ali para a gente sentar e conversar, tá? O segundo ponto relevante que a gente queria deixar aqui como mensagem final, né? A gente gostaria muito de deixar que a escalabilidade não deve ser uma preocupação apenas no momento de pico, né? Ela precisa ser planejada, ela precisa ser construída de maneira antecipada, para que o crescimento do negócio seja acompanhado pela tecnologia, né? Então, se a sua empresa, se a sua organização hoje, ela está avaliando como melhorar a performance, aumentar a resiliência, otimizar custos, né? E aí tem uma diferença muito grande de otimizar e reduzir, e aí a gente sempre acaba trazendo isso dentro das conversas, mas de fato preparar ali para os eventos de alta demanda, e a gente vai ter o prazer aí de compartilhar algumas experiências ou alguns cases reais que a gente vem executando, assim também como realizar uma avaliação preliminar do teu ambiente e discutir ali possíveis caminhos que a gente pode vir a adotar, tá? Por fim, a gente queria agradecer demais a presença de todos. Existem aqui algumas etapas que podem ser acionadas de maneira direta, né? E tem até um QR Code aqui para acessar o time de maneira direta, mas situações de assessment, situações de teste de carga, estudo de escalabilidade e até mesmo a camada de FinOps, são situações que a gente já imagina que a gente pode entrar e agregar muito valor já na largada, tá? Então, contacte-nos, nos procurem ali, a gente vai separar os próximos dias para fazer algumas sessões individualizada com vocês, mas a gente está à disposição ali para apoiá-los, independente do cenário atual, a gente senta, avalia o todo, analisa também as dores, as expectativas, medos e anseios, e a gente traça um plano na qual a gente consegue, de fato, trazer ali toda a nossa capacidade, toda a nossa expertise. A gente depende muito também de vocês trazer um pouquinho também do dia a dia, né, as particularidades da companhia. Do setor a gente já tem de uma maneira geral, mas a particularidade da companhia é que toda empresa tem a sua, então a gente faz essa troca rica, de fato, de maneira que a gente consiga trazer ali um plano totalmente assertivo ali para uma demanda específica, tá bom? Gente, a gente gostaria de agradecer demais aí a presença de todos, foi muito bom estar aqui com vocês. Nos sigam também nas redes sociais, no AGIT, no Instagram, no LinkedIn. Esse QR Code ele também tem ali o meu perfil do LinkedIn, pode me mandar convite de conexão ali, a gente faz trocas ali também. E também tem o meu WhatsApp direto, à vontade para me acionar também, tá bom? Clayton, obrigado novamente aí pela aula que trouxe hoje e muito obrigado a todos ali pela presença. Um bom resto de semana a todos. Isso aí. Obrigado. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.